Amém? Pastor Davi. Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Livro de Eclesiastes de Salomão, capítulo de número 9 e o versículo de número 10. Eu louvo ao Senhor por participar de um culto de missões. Missões é algo que está no coração de Deus. E missões é algo que deve estar no nosso coração. E a obra missionária é isto. Se é feita com as mãos daqueles que ofertam, com os joelhos daqueles que oram e com os pés daqueles que vão. E nós aqui em Andradas, nós somos peregrinos aqui. Eu não sou daqui. Eu sou de São Paulo e faz muitos anos que nós estamos longe de São Paulo quando se diz respeito a fazer a obra de Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos. Esteja na sua terra ou em terras longínquas, é um prazer imenso fazer a obra de Deus. Porque em meio a ela nós passamos a ter experiências aonde Deus nos faz entender que em meio às nossas limitações, Deus está conosco, para nos ajudar, para podermos ganhar almas, porque o maior intuito, entenda, de Deus ter levantado eu e você, independente se for para louvar, para ministrar, para dirigir um departamento, mas o intuito de Deus é esse, que venhamos ganhar almas. E aqui, o sábio Salomão, na sua velhice, pois sabemos que ele escreveu Cantares quando ainda era jovem, Provérbios quando era um homem de meia idade, e o livro de Eclesiastes é um livro onde ele já era ancião de dias, e ele começa a falar de tudo que ele viveu, como um homem maduro, como um homem experiente, como um homem que tinha de sobra propriedade para falar. E aqui no versículo 10 ele diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E quando eu leio esse texto sagrado, eu entendo que Deus, Ele não pede de nós nada além do nosso alcance, das nossas condições, das nossas possibilidades. Mas o desejo de Deus é que nós venhamos fazer conforme o nosso alcance, conforme as nossas condições e as nossas possibilidades. Sabe por quê? Porque se fugir disto tudo, acredite, o poder de Deus se manifestará em nossas vidas. E independente das nossas limitações, Deus fará cumprir em nós o seu querer e a sua vontade. Coloca no telão aqui para mim. Eu quero deixar 2 textos da palavra de Deus, só para você entender isso que eu estou falando. O Evangelho de João, capítulo 4. Uma passagem bem conhecida de uma mulher adúltera, uma mulher que vai num horário impróprio buscar água, porque o horário era no final da tarde, e não ao meio-dia. O sol estava escaldante, e o Senhor Jesus foi até lá ter um encontro com aquela mulher. E Ele revela para ela que enquanto ela estava pegando água de um poço, Ele tinha água viva para transmitir, para dar a ela. E à medida que Ele ministra a palavra, ela foi se enchendo daquela graça, daquela unção, daquele poder, de tal forma que ela mesmo diz: tu és o Messias.
és o Cristo. Ai, irmão, eu estou sentindo a presença dele aqui. Tu és o profeta que Israel esperava verdadeiramente. E é interessante que no versículo de número 28 ao 30, olha o que acontece. 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Irmãos, eu sempre falo a importância de se fazer teologia, de aprender a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de vir para a escola bíblica dominical, do qual nós estamos sentindo falta de tantos irmãos aqui, porque é isto que nos estrutura na palavra de Deus. Mas entenda, essa mulher teve tempo para estudar? Ela teve tempo para fazer teologia? Ela não teve. Mas diz que ela deixou o seu cântaro. Ela nem se preocupou mais em tirar a água. Ela deixou de lado o seu afazer. E ela foi à cidade e disse àqueles homens, 29, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? 30. E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela não tinha teologia, ela não sabia pregar, mas ela contou acerca de uma experiência viva que ela teve com ele. Porque quem está em Cristo Jesus, todos os dias tem uma experiência com ele. E quando nós nos deparamos com alguém que às vezes nem está chorando, mas o Espírito Santo faz com que aquela chama, ela arde em nosso coração. Em São Paulo, que nós vivíamos pegando trem, ônibus, e às vezes o corpo começava a estremecer, e muitas das vezes só de olhar para uma pessoa e dizer assim, desculpe te incomodar, só que Jesus está mandando eu te dizer que Ele te ama, e a pessoa já começava a soluçar. A pessoa começava a chorar. Nós precisamos entender isso, ter sensibilidade com o Espírito Santo. E a gente começava a falar de Jesus, e o trem caminhando ali, e dentro do trem ninguém entendia nada. A pessoa dizia, eu quero voltar para o Senhor. Aleluia. Deixa eu ir para outro texto, porque senão eu não paro. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Coloca para mim aí. Você lembra do que fala esse texto? Um homem que fez a cidade de Gadara ficar conhecida. Um homem que vivia endemoniado, atormentado. Um homem que as pessoas daquela cidade tinham medo dele. Os demônios o levavam para o cemitério. Quando os demônios saíam dele, e as pessoas vinham chegando e dizendo, não, parece que ele está desmaiado, acorrentavam ele. Mas quando os demônios o possuíam, ele quebrava as correntes. Era uma cidade que as pessoas não tinham paz. Mas em meio àquelas trevas, a Bíblia fala que Jesus passou ali. E aonde Jesus passa, o milagre acontece. Os demônios têm que se bater em retirada. Aonde Jesus chega, há libertação. Aquele que fuma, não fuma mais. Aquele que bebe, não bebe mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que usava droga, ele é liberto pelo poder que há no nome de Jesus. A libertação chegou a este homem. E veja o que diz o versículo 18 ao 20 para eu encerrar. Mas eu preciso mostrar isso. E entrando ele no barco, referindo-se ao Senhor Jesus, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele queria ir com Jesus, porque assim, quando a pessoa, irmão, ela sai de uma situação de decadência, ela tem um encontro com Jesus, ela não quer largar Jesus nunca mais. O 19 diz, Jesus, porém, não lhe permitiu.
Mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E olha o que aconteceu. E ele foi, e ele começou. Ele teve tempo para fazer teologia, irmão. Ele teve tempo para estudar. Às vezes a gente fica, mas eu não tenho teologia, eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas Salomão disse: tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Se você pode, diga para alguém que está perto de você, porque Deus será contigo. Eu estou profetizando, me ajude a profetizar. Olhe para alguém e diga para ele: vá segundo as suas forças, Deus será contigo. Começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E o texto diz: e todos se maravilhavam.